Fala, investidores. Olhada rápida aqui nos indicadores fundamentalistas da empresa PetroRio, ação aqui com o ticker PRIO3, empresa aqui do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. E o primeiro indicador PL, que é a relação preço-lucro, indicador aqui no dia de hoje, 7,98, e abaixo da referência é 15, e observação também super importante, empresa com indicador abaixo da referência, e abaixo também da média do PL, que é de 10,70, e eu vejo aqui a empresa PO3 descontada diante do indicador preço-lucro. E procure sempre investir em empresas onde o preço acompanha o lucro, não tendo como referência o curto prazo, devido à grande volatilidade do mercado. E frisando aqui também, lembrando a vocês que a empresa PRIO3 não paga dividendos, uma empresa aqui de crescimento, e foge um pouco aqui da minha estratégia de investimento. Eu procuro investir em empresas que pagam dividendos, onde eu reinvisto aqui os dividendos pagos pela empresa, somando aqui ao mesmo aporte mensais, com foco no investimento de longo prazo. E também aqui a empresa PetroRio, ela se encontra aqui dentro do setor que se move em ciclos. Então você tem que também saber o ciclo aqui do petróleo para poder investir na empresa e investir corretamente o seu capital e não ver o seu dinheiro desvalorizando, comprando aqui a empresa em topo, comprando aqui também o petróleo em topo, onde o petróleo também pode ter um ciclo de baixa de curto a médio prazo. Próximo indicador preço-valor patrimonial, indicador aqui no dia de hoje, 2,93, e acima da referência de uma empresa descontada diante do indicador PVP, que é 1,5. Observação importante, empresa com indicador acima da referência e acima da média, que é de 1,96. Procure sempre investir em empresas onde o preço está próximo do valor patrimonial e nunca analise indicadores isoladamente. Então, aqui, se você tiver somente como referência o indicador PVP, você vai ver que a ação estará cara, mas no término aqui dos indicadores de valuation, vou provar para vocês que a empresa PetroRio ela está sim descontada. Então, é importante nunca analisar um indicador isoladamente e que um indicador não seja um único fator de tomada de decisão. Então, próximo indicador EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o lucro operacional, indicador aqui de 5,16, e quanto mais baixo o valor aqui, melhor. Vejo também a empresa descontada diante do indicador EV/EBITDA, e aqui a observação também é importante, o valor da firma tem que acompanhar o EBITDA, ou seja, acompanhar o lucro operacional, não deixando o indicador esticado, e a empresa cara sendo uma boa oportunidade de investimento se a empresa estiver com numeral baixo. Então, eu vejo aqui, empresa descontada diante do indicador, valor da firma sobre EBITDA. Próximo indicador PEBIT, indicador aqui no dia de hoje, 7,14, e abaixo da referência de uma empresa descontada para o indicador, que é de 10. E observação também, nada melhor do que investir nas empresas lucrativas, onde o preço acompanha o lucro operacional. Indicador também abaixo da média, que é de 8,90. Próximo indicador de endividamento, dívida líquida sobre patrimônio líquido, indicador aqui negativo, menos 0,09, e abaixo da referência, que é de 0,5 ou 50%. E aqui a observação, inclusive aqui, devido ao número estar negativo. Empresa com numeral baixo tem suas dívidas controladas, são saudáveis financeiramente e podem ser rentáveis para o investidor. E número negativo devido a que a empresa tem mais caixa do que dívidas, ou seja, a empresa sem dívidas no momento. Próximo indicador dívida líquida EBITDA, indicador aqui no dia de hoje também negativo, menos 0,17, e a referência aqui é no máximo 2, e quanto menor, melhor. E observação também, inclusive aqui, devido ao número estar negativo, empresas com indicador T3 podem ser toleráveis, dependendo do contexto, e já acima deste valor, a empresa se encontra muito alavancada, podendo ser um sinal de alerta, e número também negativo, como eu disse, devido à empresa ter mais caixa do que dívidas, ou seja, empresa sem dívidas no momento, como eu disse no indicador anterior de endividamento. Aqui o próximo indicador de liquidez corrente, indicador aqui no dia de hoje, 7,52, e muito acima da referência, deu um bom numeral aqui de 1,5, e quanto maior, melhor. Então, a empresa que está com um bom indicador de liquidez corrente, e observação também indica a capacidade de pagamento das dívidas da empresa no curto prazo. Por isso, quanto maior o número, melhor para o investidor, significando que o ativo circulante
é maior do que o passivo circulante, e aqui o ativo circulante é 7,5 vezes maior do que o passivo. Então, a empresa aqui com excelente indicador de liquidez corrente. Próximo indicador, indicador de margem líquida, indicador aqui no dia de hoje, 46,82%, e acima de 10 para uma empresa, um bom indicador de margem líquida, e acima de 20%, um excelente indicador. Então, aqui, PetroRio está com um excelente indicador de margem líquida, no valor de 46,82%. E observação, o indicador está diretamente ligado com o nível de rentabilidade, que uma empresa consegue com suas operações, por isso, quanto maior o número, mais rentável é a empresa. Indicador agora de margem bruta, indicador 59,99%, e acima da referência de um bom numeral, de uma boa margem bruta, que é 20%. Então, a empresa que está com uma excelente margem bruta e que é excelente para seu investidor. E lembrando aqui que a empresa PetroRio não paga dividendos, como eu disse, uma empresa de crescimento, e uma empresa aqui dentro do setor que se move em ciclos. Então, o ideal é você saber os ciclos aqui do petróleo e pegar o ciclo, com certeza, lá na baixa, quando o ciclo estiver virando para a alta, e não comprar aqui a empresa em região de topo, no topo aqui do ciclo do petróleo. Então, aqui a observação também é importante. O indicador está diretamente ligado com o nível de lucratividade, que uma empresa consegue com suas operações, é o lucro direto que uma empresa obtém por um bem ou serviço, e quanto maior o número, mais lucrativa é a empresa. Próximo indicador, indicador ROI, indicador aqui no dia de hoje, 36,71%, aqui a referência de um bom ROI é de 10, um excelente ROI aqui é de 20, então a empresa que se encontra com excelente ROI, um excelente indicador de rentabilidade e observação, o indicador médio de capacidade de uma empresa agregar valor a partir de seus próprios recursos e do capital dos investidores, determina a eficiência de uma empresa na geração de lucro. Próximo indicador, indicador ROIC, indicador aqui no dia de hoje, 23,73%, um bom ROIC aqui é acima de 10%, um excelente ROIC acima de 20%, e a empresa que se encontra com excelente ROIC, indicador de rentabilidade. E observação também importante, um indicador médio retorno sobre o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas, sendo possível termos uma visão geral sobre a performance financeira de um negócio. Eu vejo aqui o ROIC, mais importante aqui que é o indicador ROI, pois o indicador ele coloca aqui inclusive as dívidas, sendo possível aqui termos uma visão geral sobre a empresa em questão. Próximo indicador, indicador aqui que mede a taxa de retorno dos lucros, indicador aqui no dia de hoje, 59,16%, empresa aqui com excelente indicador, que mede aqui a taxa de retorno dos lucros, observação também, indicador mede a taxa de crescimento anual composto dos lucros, como eu disse, e a taxa de retorno para um investimento crescer. Próximo indicador, indicador aqui que mede a taxa de retorno de receitas, indicador aqui de 61,68%, empresa aqui com excelente indicador de taxa de crescimento de receitas, o indicador mede a taxa de crescimento anual composta das receitas, como eu disse, e a taxa de retorno para um investimento crescer. Olhadinha rápida aqui no lucro da empresa aqui com lucro em crescimento e a sua cotação acompanhando. Lembrando aqui a todos que o investimento em ações é para o longo prazo e observações também aqui importantes. Observação 1, a cotação acompanha o lucro sem referência à volatilidade do mercado no curto prazo. E observação 2, os indicadores são reflexos do desempenho e resultado dos fundamentos da empresa. Então, aqui diante das observações, eu vou colocar aqui duas opções importantes. Aqui, no caso, uma empresa com fundamentos ruins, empresa que terá um desempenho ruim e resultado ruim, números ruins, que são reflexos, indicadores sem evolução, indicadores negativos. Lembrando aqui que uma empresa com fundamentos ruins pode ser momentâneo, pode ser uma crise instalada aqui, seja ela econômica, social, política ou de saúde, que mexe com a empresa, que mexe com o setor, mas não é o caso aqui da empresa PetroRio. E aqui também a segunda opção, empresa aqui com bons fundamentos, que tem, no caso, um bom desempenho e bom resultado, que o reflexo aqui da empresa são bons números, indicadores em crescimento, indicadores consistentes. Eu vejo aqui o caso da empresa PetroRio, aqui com a segunda opção, então aqui eu tiro aqui a primeira opção, e a empresa PetroRio se encaixa aqui na segunda opção, lembrando mais uma vez, empresa aqui dentro do setor que se move em ciclos, então muito cuidado aqui com o investimento em empresas de ciclos, para não comprar a empresa
pegando aqui o petróleo muito em alta, onde você vai ver o seu dinheiro desvalorizando, pois a empresa também não paga dividendos. Como eu disse, foge um pouco aqui da minha estratégia de investimento, não tem a PO3 em minha carteira, PetroRio aqui é uma empresa de crescimento, e lembrando mais uma vez, investimento em ações é para o longo prazo. Este vídeo aqui não se trata de recomendação de compra do ativo e da empresa. Então é importante, tá, senhores? Então, se você também gostou desse vídeo, eu vou deixar vídeos aqui importantes para você se tornar um possível investidor de sucesso. Então, dá um confere aqui nos vídeos. Confira também a playlist que vou deixar aqui. Bons investimentos. Um abraço.